Tem uma dúvida minha aqui, que é sobre a relação do Trump com Israel, né? Porque ele já falou, o Trump, em relação a trazer a paz. Como que vocês enxergam essa relação? Alguém tinha algum momento citado... que é a continuação da pergunta também. Desculpa. Então, em relação aos acordos de Abraão também. Os acordos de Abraão, quando a gente está falando agora de profecias bíblicas, os acordos de Abraão são um negócio revolucionário. No momento que Israel nasceu, em 1948, todos os países árabes e muçulmanos disseram: a gente vai fazer de tudo para destruir Israel. A gente nunca, jamais vai ser amigo de Israel. Mas assim, quando Israel se independizou, vieram tropas do Iraque. O Iraque é muito longe de Israel. Vieram todos os países vizinhos de Israel, invadiram Israel em 1948 para tentar destruir, e vieram tropas da Arábia Saudita, do Iraque, voluntários de outros países. Veio gente do Kuwait lutar na guerra de independência, contra Israel, obviamente. E a gente vê assim que era um ódio ferrenho, e de repente, agora nos últimos 5, 10 anos, a gente tem visto que isso mudou. Também muito por influência do Trump. Porque no Oriente Médio, o primeiro país a fazer acordo de paz com Israel foi o Egito, no final dos anos 70, que também era um inimigo ferrenho de Israel. Depois, nos anos 90, foi a Jordânia e terminou aí. A gente tem o Marrocos, a gente tem o Sudão, a gente tem os Emirados Árabes. E, de repente, isso começou a crescer. E aí se começou a falar seriamente da possibilidade de um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. E isso é um negócio que é difícil de explicar quão grande isso vai ser. A Arábia Saudita é o centro do mundo muçulmano. É onde fica Meca, Medina. A mesma maneira que os judeus do mundo todo veem Israel como seu centro religioso, espiritual, étnico, tudo, os árabes do mundo e os muçulmanos do mundo veem o seu centro na Arábia Saudita. A Arábia Saudita domina o mundo árabe. E se a Arábia Saudita fizer um acordo de paz com Israel, todos os países árabes quase, exceto o Irã e alguns xiitas, todos os outros vão junto também. Então, estava se falando desse grande acordo mediado pelo Trump. E aí, o Trump perdeu as eleições americanas, isso ficou congelado. E, para piorar, o Hamas estava sentindo que esse acordo estava se aproximando, e eles sabiam que ia ser o fim do Hamas se esse acordo saísse. E aí, um dos motivos do ataque do 7 de outubro foi a possível acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita, e por isso eles atacaram, porque a Arábia Saudita não pode fazer acordo de paz em Israel enquanto está acontecendo a guerra em Gaza. Porque pega mal. Pega mal. Enquanto o país está em guerra, enquanto tem um conflito acontecendo ainda mais com um povo muçulmano árabe, não pode sair esse acordo com a Arábia Saudita. Mas eu acredito que vai acontecer, e é difícil de explicar a proporção disso. Eu acho que isso vai mudar o Oriente Médio, provavelmente todo mundo, esse acordo, e eu acredito que esses acordos só saíram por causa do Trump. É muita teoria da conspiração achar que está relacionado os ataques de 7 de outubro com a novilha, com o Terceiro Templo, ou até com esses acordos? Então, eu acho que com os acordos é óbvio que está relacionado. O Hamas estava muitos e muitos anos se armando para fazer esse ataque. O ataque ia acontecer da mesma maneira, mas eu acho que eles apressaram o ataque. Quando eles viram que era eminente o acordo de paz, aí eles aceleraram o ataque. Eu acho que ele foi antecipado por causa do acordo de paz que ia sair. Estava se falando em questão de semanas desse acordo sair, e por isso eles anteciparam o ataque. O ataque ia sair da mesma maneira. A novilha vermelha, eu acho que não. Apesar do Hamas. O Hamas fez o massacre do 7 de outubro. As imagens começaram a sair para o mundo. E aí o mundo começou a entender quem é o Hamas. Israel sempre disse: o Hamas é um grupo terrorista que estupra, mata e faz e acontece. Nanana, e o mundo assim, meio que não sei de nada. Quando o Hamas fez o 7 de outubro, o massacre, o mundo todo começou a ver quem é realmente o Hamas. E o mundo começou a se voltar contra o Hamas. E o Hamas começou a buscar justificativas para o ataque. E uma das justificativas que eles deram, meses depois do início da guerra, foi a novilha vermelha. Eles mesmos disseram, Hamas disse, um dos motivos que a gente atacou Israel foi por causa da novilha vermelha. Primeiro, não é verdade. Eles pensaram nessa desculpa meses depois, quando eles viram que estava pegando mal.
E desde então eles já viraram o jogo. Hoje em dia a mídia já está muito mais pró-Hamas do que era. A gente está vendo que as coisas mudaram já desde então, mas eles estavam perdendo essa guerra midiática no início. E aí buscaram qualquer justificativa. Mas a gente sabe que desde a criação do Estado de Israel, desde o movimento sionista, na realidade, tem muito essa lenda que os judeus não permitem a religiosidade de outras pessoas, os judeus vão destruir a mesquita de El-Aqsa, os judeus isso, os judeus aquilo, e a novilha vermelha. É o seguinte, se uma organização privada judaica que não representa nem a metade da população de Israel, a gente está falando de uma população relativamente pequena que apoia esse projeto. Então, se uma organização privada comprou vacas nos Estados Unidos e trouxe essas vacas de avião para Israel, esse é o teu motivo para queimar bebês vivos? Eu acho que a gente sabe quem tá certo e quem tá errado na história, porque é uma resposta que não tem pé nem cabeça. Como a gente falou, o Estado de Israel como governo não tem intenção nenhuma de tocar no Domo da Rocha. E agora eu posso dar minha opinião em relação ao futuro do Domo da Rocha? Claro. Bem simples. O que vai acontecer com o Domo da Rocha? No momento, nada. Absolutamente nada. Israel não tem nenhum interesse de atacar o Domo da Rocha, destruir o Domo da Rocha, de trocar o governo, absolutamente nada. Tendo dito isso, se Deus quiser, faz. Eu tenho uma opinião. A gente vai brigar com os muçulmanos de Israel, da Palestina e do mundo todo por uma questão que não está sob nosso controle? Não. Se Deus quiser, amanhã ele tira o Domo da Rocha de lá. Se Deus quiser deixar o Domo da Rocha lá até a eternidade, ele fica. A gente, às vezes, busca por que brigar. Eu acho que construir os utensílios do terceiro templo não é violar a liberdade religiosa de ninguém. Ao contrário, é permitir a liberdade religiosa dos judeus que acreditam nisso. Mas, agora, entrar e massacrar as pessoas já é outra história. Mas, se a gente pode agora entrar um pouco nas teorias conspiratórias, podemos? Podemos. Então, não sei se vocês viram, mas agora nas últimas semanas começou a rolar umas notícias na internet que o Monte das Oliveiras estava rachando no meio. E eu recebi um monte de e-mails, o pessoal me manda e-mails seguidamente com perguntas. É verdade, o Monte das Oliveiras começou a rachar. E é verdade, o Monte das Oliveiras está rachando, nananana. E a resposta é não. 100% fake news. E eu posso dizer o seguinte, quando tu vê um vídeo falando que o Monte das Oliveiras está rachando no meio e não tem nenhuma imagem dessa rachadura, é tudo imagem criada de AI, imagens de Massada, de outros lugares de Israel, então diz, olha, claramente não está acontecendo. Porque se o Monte das Oliveiras estivesse rachando no meio, teria um monte de gente filmando isso. Já que não existe nenhuma imagem, isso não está acontecendo, e não só isso. Eu estive no Monte das Oliveiras agora, logo um pouco antes da minha viagem, não por causa disso, porque eu estava fazendo um vídeo lá mesmo, mas eu fui lá e eu posso garantir que eu mesma caminhei, não tem nenhuma rachadura, não tem nada acontecendo. Mas eu entendo de onde essas fake news nasceram. Isso tem uma profecia ligada ao fim dos tempos de Zacarias, Zacarias 14. Em Zacarias 14 está escrito que o Monte das Oliveiras vai rachar ao meio. E se tu conseguir isso, aqui o Monte das Oliveiras, e está escrito que o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Só que quando tu pensa, ele vai rachar de cima a baixo. Assim, não na horizontal, ele vai rachar na vertical. E tá escrito que metade vai pro norte e metade vai pro sul. Tu consegue uma imagem que dá pra ver bem de cima o Monte das Oliveiras e o Domo da Rocha? Porque acontece, se tu tá falando do Monte das Oliveiras, ele tá exatamente na frente do Domo da Rocha. Verdade. Se ele rachar, ele pode rachar pra cá, ele pode rachar pra lá, ou ele pode rachar exatamente ali na frente, onde tá o Domo da Rocha. E literalmente rachar e abrir uma fenda em direção ao Domo da Rocha. Então, quando a gente fala dessa profecia, a gente está falando, olha, pode ser que isso esteja relacionado com o futuro Domo da Rocha, pode ser que isso esteja relacionado com o futuro do terceiro templo, ou pode ser que Deus tenha falado de outra parte do Monte das Oliveiras, mas realmente é uma coisa interessante. E por isso, na minha opinião a gente não tem que fazer guerra santa. A gente não tem que brigar com os muçulmanos. Se Deus quiser, ele manda um anjo, o anjo fala com todo mundo e diz, pessoal, é isso que eu quero que faça aqui com o monte. E se Deus não intervir diretamente, eu acho que não tem nenhuma necessidade de a gente fazer nenhum ato que vai causar uma guerra e perdas de vidas. Porque eu acho que o mais importante
do judaísmo, eu também vejo que isso é muito importante do cristianismo, é a preservação da vida. Por que a gente vai agora para construir um edifício, deixar que pessoas morram? Isso não faz nenhum sentido nem teológico. Quer dizer, e não tem nenhuma data para a reconstrução do templo, e por isso muitas vezes quando eu vejo, aqui, boa, muito bom a foto, gostei. A gente tá vendo aqui, onde vocês estão vendo todas essas pedrinhas pequenas, é um cemitério judaico de 3.000 anos, continua em funcionamento, mas ele tem 3.000 anos. Aquele é o Monte das Oliveiras, tudo que a gente tá vendo, e a gente tá vendo o Domo da Rocha. E se a gente tá falando da rachadura, é ao meio, metade para a direita, metade para a esquerda, como a gente tá vendo na foto, quer dizer, norte e sul. Sul seria a nossa direita, norte a esquerda. Então seria essa rachadura. Então pode ser que essa rachadura que Zacarias 14 fala esteja relacionado a isso. Eu sei que tem gente que tá com pressa para ver o fim dos tempos. Caramba, que pressa é essa? A galera tem muita pressa, assim, a ver a novilha vermelha e já fica empolgado. Daí diz, pô, as novilhas nem chegaram aos 3 anos ainda, a galera já tava empolgada, vai sacrificar, tem calma. Copa do Mundo no que vem, né? Então, assim, não necessariamente também essas novilhas vão ser sacrificadas, se pode também continuar fazendo um rebanho, que essa ideia, na realidade, do projeto é fazer cruze delas e fazer um rebanho, que se tem um pequeno rebanho, nada muito grande, mas um pequeno rebanho de novilhas vermelhas. Então, assim, é possível sacrificar novilhas, se a gente quisesse hoje, sim. Não tem nenhuma data para isso. Apesar do pessoal estar na internet especulando e criando teorias, botando, não, vai ser na Páscoa de 2024. Pô, gente, o sacrifício da novilha vermelha não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa é sacrifício de cordeiro. A galera começa a fazer uma mistura das coisas. Então o pessoal tem pressa de falar vamos sacrificar as novilhas, vamos destruir o Domo da Rocha. Não tirem isso de contexto, pessoal. Depois alguém conta só essa frase. Mas assim, fala assim, vamos destruir isso, aquilo, vamos destruir aquilo, um monte tá rachando no meio. Então, não. Tem coisas acontecendo, mas eu acho que é importante e correto explicar tudo. Sim, as novilhas existem, sim, elas estão prontas, tem pessoas que podem sacrificar elas, tem ensaios de sacrifício de animais, não se fez ensaio de sacrifício da novilha, mas de outros animais sim. Tem coisas que estão acontecendo, coisas grandes e importantes. É difícil de explicar para as pessoas o que significam os acordos de Abraão. Pois é. É porque é algo assim, olha, se tu me dissesse há 10 anos atrás, eu te diria que é mentira. Porque ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Então tem muitas coisas grandes acontecendo. Mar Vermelho? Profecia do Mar Vermelho? Mar Morto. Mar Morto, desculpa. Então, também isso é algo assim, olha, que ninguém imaginava. Porque tem uma profecia aqui em Ezequiel 47. A profecia de Ezequiel 47 fala que o Mar Morto vai voltar a ter vida. E todo mundo olhava e dizia, isso aqui não tem pé nem cabeça. Que vai ter um rio de água que vai sair e por onde essas águas correrem vai nascer todo tipo de árvores e frutos. E vai ter árvores frutíferas e vai ter peixes e pescadores, de Engedi e Eneglaim. E é uma profecia super, super detalhada que tu lendo ela e olhando para o Mar Morto há 50 anos atrás, tu vai dizer, isso aqui não tem pé nem cabeça. O Mar Morto é o local mais salgado do mundo. E olha a quantidade de sal. Mesmo se tu aumentar, 33% é de sal na água. Além de todo o sal que está no fundo, todo o sal que está em volta. É uma quantidade de sal que a gente não consegue entender. Mesmo se tu encher aquele local de água, não tem água suficiente para diluir aquilo ali. Aquilo vai ser, tu pode diminuir um pouco a salinidade, mas tu não conseguiria fazer aquele local se transformar em água doce. E por isso muita gente dizia, olha, essa profecia é um pouco estranha. Mas também, dizendo que a profecia é estranha, para Deus nada é impossível, Deus pode fazer o que quiser. Mas o que começou a acontecer aí nos últimos 20 anos é o fenômeno dos bolães. Nos últimos 100 anos, a gente está falando desses 100 anos que são tão marcantes na região. Nos últimos 100 anos, o nível do Mar Morto começou a diminuir drasticamente. Também por intervenção humana. Parte da água é desviada para a irrigação, por vários motivos, a água do Mar Morto está baixando. Ela baixa mais de 1 metro por ano. Então, pensa que a praia, todos os anos tu chega e o mar está mais e mais e mais e mais longe. Então, tu tem quilômetros e quilômetros de terra que há 5, 10, 20 anos atrás estavam cobertos de água do Mar Morto.
e agora o marmoto recuou. Então, era a área onde era o marmoto até pouquinho. A gente não tá falando de milhares de anos atrás. Até 20 anos atrás, toda aquela área do marmoto. E onde a água recuou, tem uma região, que é justamente a região a partir de En-Gedi, e isso é interessante porque a profecia fala de En-Gedi a En-Eglaim. E justamente a partir de En-Gedi, em direção ao norte, nessa região onde o mar está recuando, estão se abrindo crateras. Essas crateras estão se enchendo de água doce. Essa água doce está vindo de onde? Da região de Jerusalém, das montanhas. Vem tanto por cima da terra nas tempestades, como também por baixo, por aquífero da montanha. Caramba. Então tem água vindo da região de Jerusalém, enchendo essas crateras de água. E essas crateras de água agora tem uma quantidade de vida gigantesca lá. Eu fui várias vezes lá e tu chega nas crateras e tem peixinhos. Não todas, obviamente. Tem crateras de água salgada, tem crateras de água salobre, tem crateras de água doce. E nas crateras de água doce tem peixinhos. E não é 1, 2 peixinhos, é uma quantidade gigantesca de peixinhos que ninguém levou. Eles chegaram lá naturalmente, então tem várias teorias. Você acredita talvez que os passarinhos trouxeram de alguma maneira e eles chegaram, talvez trazendo do oásis de En-Gedi, trouxeram para lá. Daí tu tem lugares de água doce, com peixes vivendo, com árvores frutíferas. Então lá tem um monte de tamareiras dando frutos. Tu tem plantas medicinais também. Tem 22 plantas hoje em dia da região, ali nos Bolanes, que estão sendo usadas para pesquisa médica para tratamento de câncer. E uma das coisas que está escrito na profecia é que por onde vão passar essas águas, sua folha será remédio. E justamente cientistas que não são religiosos, cientistas, por exemplo, do Instituto de Aravá, que são médicos, justamente estão pegando plantas dali para fazer pesquisa sobre o câncer. Então, assim, muitas coisas começam a se encaixar que a gente começa a dizer, olha, até que ponto isso é coincidência ou não. E por isso muita gente começa a dizer que o fenômeno dos Bolanes talvez seja o início do cumprimento dessa profecia de Ezequiel. Ezequiel 47.